Boa noite, irmãos. Paz e graça de Cristo a todos. Meus queridos, cumprimento também aqueles que nos assistem por meio das redes sociais e terão contatos com a exposição da Palavra de Deus. Nós iremos, queridos, abrir a Palavra do Senhor, você que está com sua Bíblia em mãos, no Evangelho de Mateus. Lembrando que nós estamos em nossa série de exposições bíblicas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. Capítulo 14, nós iremos abrir a escritura no capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Hoje nós iremos falar sobre dúvida, medo e fé. E nós iremos falar sobre esse assunto à luz dessa passagem das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 14, do verso 22 ao verso de número 33. E aqui nós temos o evento de Jesus andando sobre as águas, esse feito extraordinário que superou as leis da física. Jesus está aqui andando sobre as águas, acalmando o mar e acalmando também o coração dos seus discípulos, que estavam atordoados devido à tempestade. Se você que está com a Bíblia em mãos, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado. Está escrito assim, irmãos, na palavra do nosso Deus. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomando de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhes Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, ou homem de pouca fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui nesse momento de culto de adoração ao Senhor e temos a oportunidade divina de poder, ó Pai, ouvir a exposição da Tua santa e eterna palavra. E a minha oração nessa noite, ó Deus, é que possamos em Cristo encontrar abrigo em meio às dificuldades e em meio ao sofrimento, Pai. Pois nós não temos dúvidas que o nosso Senhor Jesus é abrigo, ó Deus, em tempo de aflição para o seu povo. Que nessa noite de hoje possamos ter o medo afugentado do nosso coração pela fé, a fé real no nosso Salvador. Que o Senhor, ó Deus, possa encorajar o coração daqueles que estão sofrendo nessa noite de hoje e que eles possam encontrar em Jesus o refúgio que eles precisam para lidar com as tempestades da vida. Mais uma vez, ó Deus, abençoe o seu povo, que possamos tirar das nossas mentes todas as distrações e possamos focar o nosso coração nas verdades poderosas e eternas do Senhor, Pai. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças que estão com suas tarefas em mãos, por favor, desenhem aí um barco bem bonito no meio do mar. Tá certo? Desenhe um barco bem bonito no meio do mar. Meus irmãos, essa passagem das Sagradas Escrituras é uma passagem muito conhecida na Bíblia Sagrada. Os pais da igreja, Crisóstomo, Agostinho
e Orígenes de Alexandria, que foi 3 pais da igreja muito importantes, eles quando liam essa passagem bíblica, eles diziam que essa passagem, ela aponta para a igreja do nosso Senhor Jesus. E eles comparavam a igreja àquele barco que estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eles diziam que o mar era o mundo, e o vento contrário era a perseguição, as heresias e o sofrimento do povo de Deus. E Cristo vindo sobre o mar, é o Senhor Jesus vindo proteger e guardar a sua igreja em meio à dor e o sofrimento. Os pais da igreja, eles alegorizavam essa passagem, aplicando-as à igreja do Senhor Jesus. E não é minha proposta nessa noite de hoje, e no mesmo pensamento dos pais da igreja, mas eu entendo que essa é uma aplicação possível dentro do texto sagrado. Mas eu queria, meus irmãos, nesse momento, introduzir esse sermão, falando mais uma vez que a teologia liberal, que é aquela teologia racionalista, que busca naturalizar tudo aquilo que é sobrenatural nas Escrituras, eles vão dizer que, na verdade, como na multiplicação dos pães, o que aconteceu aqui não foi um milagre. Na verdade, Cristo não andou sobre o mar. Eles vão dizer que, na verdade, quando os discípulos olharam e viram Jesus sobre o mar, na verdade, Cristo estava na praia, ele estava na beira do mar caminhando, e os discípulos tiveram meio que uma alucinação, acreditando que Cristo estava literalmente andando sobre as águas, mas ele estava, na verdade, andando no mar em águas rasas, e eles acreditavam que Cristo estava andando sobre o mar. Outros liberais vão dizer o seguinte, que na verdade, Cristo não estava na beira da praia, ele estava bem à frente. Entretanto, ele estava caminhando em cima de um banco de areia. E os discípulos, atordoados, acharam que ele estava caminhando sobre o mar. Portanto, o registro bíblico, ele não é preciso. Os liberais irão dizer isso. Na verdade, irmãos, eles vão racionalizar aquele milagre sobrenatural que aconteceu aqui nessa passagem. Nós não somos liberais. Nós acreditamos que de fato aconteceu um milagre extraordinário aqui. Cristo, ele desafiou a lei da física e ele literalmente andou sobre o mar como se estivesse em terra firme. E o que aconteceu aqui foi um milagre extraordinário. A passagem do verso 22 vai dizer o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar para diante dele, para o outro lado. Jesus deu ordem aos discípulos, deu um comando. Jesus obrigou eles a entrarem dentro do barco e atravessarem para o outro lado do mar da Galileia, enquanto Jesus ia se despedir das multidões. Sim, aquela multidão que ele multiplicou pães e peixes. Jesus iria se despedir daquela multidão. E enquanto Jesus estava se despedindo, ele deu a ordem aos discípulos: vão, entrem no barco e atravessem para o outro lado do lago da Galileia. E o texto bíblico vai dizer que depois de despedir as multidões, ele subiu ao monte para orar sozinho. Olha que interessante, irmãos. Jesus despede a multidão, dá ordem aos discípulos para entrarem no barco e atravessar o mar, enquanto ele vai para o monte orar. Irmãos, Jesus foi orar no monte, não porque o monte acontecia coisas extraordinárias, como por exemplo, eu já acreditei na época que eu era pentecostal. Na época que eu era pentecostal, eu acreditava que o monte tinha alguma coisa misteriosa. Portanto, era muito comum um grupo de pessoas de igrejas carismáticas e pentecostais irem ao monte orar. Certa feita eu perguntei a alguém: por que o monte? Por que não dentro de casa? Ele disse: é porque no monte você está mais perto do céu. Então, se você está mais perto do céu, então a oração ela chega mais rápido. E não só orar no monte, mas orar também de madrugada, porque a fila é menor. As pessoas geralmente de madrugada estão dormindo. Então você está orando, clamando a Deus, a fila é menor. Meus irmãos, Jesus foi orar no monte aquela hora, não porque ele acreditasse que no monte tinha algo místico ou sobrenatural, mas porque era um ambiente propício para ele não ser interrompido. E é importante dizer que Jesus tinha uma agenda altamente lotada. Jesus era uma pessoa muito ocupada. Então ele tinha que ir para um lugar elevado, naquela hora da noite, para que ele não fosse interrompido. Então ele teve um momento solitário de oração com o Pai. E aqui, meus irmãos, nós já aprendemos muito sobre a oração com o que está narrado no texto bíblico aqui. Jesus tinha uma agenda apertada. A agenda de Jesus era uma agenda lotada,
mas mesmo diante da grande demanda ministerial do nosso Senhor Jesus, ele encontrava tempo para orar. Ele tirava momentos para estar em oração com Deus. Portanto, meus irmãos, nós não temos justificativa para dizer que não oramos porque não temos tempo. Na verdade, nós não oramos, não é porque nós não temos tempo. Nós não oramos porque nós não priorizamos a oração. Se nós olharmos para a oração como algo importante, ela vai fazer parte da nossa agenda. Portanto, em diversos momentos, Cristo tirou tempo para orar ao Pai, para clamar a Deus, mesmo tendo uma agenda apertada. Portanto, não venha dizer para mim, pastor, eu não oro, porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo, é tanta coisa na minha vida, é uma família para cuidar, é filho para cuidar, é um trabalho para realizar, portanto eu não tenho tempo. Não, você não ora, não é porque você não tem tempo, você não ora porque você não prioriza a oração. Se a oração fosse importante, ela fazia parte da sua agenda maluca, você tiraria tempo na sua agenda para orar ao Senhor. Eu não acredito que você é uma pessoa mais ocupada do que Cristo. Aonde Cristo estava, tinha 15 a 20 mil pessoas comprimindo Ele. Muitas pessoas em busca de milagres, sinais, prodígios, serem atendidas por Jesus Cristo. Ou você acha que aquelas pessoas queriam ser atendidas por Pedro, por Tomé, por Mateus? Não, eles queriam ser atendidos por Jesus. Portanto, a agenda de Jesus era muito apertada. Mas mesmo assim, o verso de número 23 vai dizer que ele tirou tempo para orar sozinho. Ele teve um momento solitário de oração. E também isso aqui nos ensina algo, irmãos. Nós não podemos, irmãos, resumir nossa vida de oração somente a oração pública na igreja. Quando o dirigente no culto pede para você orar, e você faz aquela oração congregacional. Não, Jesus orou sozinho, ou seja, Jesus tinha uma vida de devoção pessoal. O que significa isso? Que ele tinha momentos a sós com Deus. Ele tinha momento de oração. Você só ora, por exemplo, quando você está na igreja, quando alguém lhe pede para orar. Como é a sua vida de oração em casa? Como é a sua vida de oração dentro do seu quarto? Muitas vezes a nossa vida de oração ela é resumida somente ao culto público. E na nossa vida, durante a semana, nós não oramos, irmãos. Eu não estou dizendo que a oração pública ela não é importante. A oração pública ela é importante. Ela faz parte do culto a Deus. Nós estamos orando, representando a congregação diante do Senhor. Entretanto, a nossa vida de oração não pode se resumir somente à oração do culto público. A nossa oração não pode ser mirrada. Nós precisamos ter uma vida de oração durante a semana. Precisamos ter momento de solitude entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. Nós precisamos cultivar uma vida de oração. O nosso Senhor Jesus, que era o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, todas as coisas foram criadas por meio dele, ele orava. Então, se Cristo, sendo Deus, sendo o Senhor, ele orava, isso mostra, irmãos, que nós também precisamos orar. Cristo orava não por uma necessidade intrínseca à pessoa dele, porque ele é autossuficiente por ser Deus, mas mesmo assim ele orou. Nós oramos porque nós temos necessidade de ter comunhão com o Senhor. E eu sei que falar de oração, muitas vezes para reformados, chega a arrepia, porque parece que reformado não gosta muito de orar. Parece que um reformado que ora demais está virando pentecostal. E isso não é verdade, irmãos. A oração não é monopólio de pentecostal. A oração é cristã. Um cristão, ele ora. Um cristão, ele busca a Deus. Um cristão tem vida de devoção com o Senhor. Portanto, irmãos, Cristo ao sair do meio da multidão, subir ao monte e orar, ele nos ensina essas coisas. Ele nos ensina que nós precisamos, diante da agenda apertada, colocar na nossa agenda a oração com prioridade. Ele ensina também para nós que a oração também faz parte da nossa vida solitária. Nós devemos ter momento de entrega, de devoção ao nosso Deus. E o texto bíblico vai dizer, irmãos, que caindo a tarde, ele estava só. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco, ele obrigou os discípulos. O termo grego aqui é um termo de comando, de um senhor para um servo. Então ele obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar o mar. A pergunta que eu faço para você é a seguinte: Cristo sabia que o barco iria ser açoitado por uma tempestade? Sim ou não? Claro, ele é Deus. Cristo sabia que os discípulos iriam ser tomados de pavor no meio do mar da Galileia? Claro que sim, porque ele é Deus. Aí a pergunta que eu faço é: sabendo Cristo disso, por que ele ordenou os discípulos que entrassem no barco e fossem para o meio da tempestade? Ele poderia ter dado um tempo, ele poderia ter ido depois. Vamos esperar um pouco amanhã, porque Jesus sabia que o mar iria se revoltar. Mesmo assim, ele ordena os discípulos que entrem no mar.
O verso 24 vai dizer que o barco estava longe. Há muitos estádios. Um estádio é uma medida de comprimento de cerca de 150 metros. Então, o barco já estava avançado e era açoitado pelas ondas. E onde estava Jesus? No monte. Jesus estava orando. E interessante, irmãos, que o texto vai dizer que o vento era contrário. Ou seja, quanto mais eles remavam, mais o vento era contra o remo deles naquele barco. Na quarta vigília da noite, os romanos dividem a noite em 4 vigílias. A quarta vigília da noite, a quarta parte da vigília da noite, era de 3 da manhã às 6 da manhã. Talvez o período mais escuro da madrugada. Os discípulos estavam no meio do mar. E me deixa eu contar uma coisa para você que é curioso. Os hebreus e os judeus, eles tinham muito medo do mar. Eu não sei se você sabia disso. Os hebreus, eles tinham medo do mar. Os hebreus acreditavam que dentro do mar existia um monstro chamado Leviatã. E esse monstro, sabe o que ele fazia? Engolia embarcações, ou engolia marinheiros. Então eles tinham medo por causa desse monstro marinho. E também existia uma crença judaica que os espíritos, eles ficavam vagando por sobre o mar. Portanto, irmãos, o mar trazia pavor ao coração do hebreu. É por isso que João, quando está na ilha de Patmos, ele tem uma revelação de Deus. Quando ele vê o novo céus e a nova terra, ele diz: e o mar não existe. Será que Deus vai restaurar o mundo e não vai ter mais mar? Só vai ter terra? Não. A ideia de que o mar não existe é a ideia de que não vai haver mais nada que nos traga medo, pavor e angústia. Para um hebreu dizer que o mar não existe, ele tem esse entendimento. Para nós não faz muito sentido. Então o mar era um local que trazia espanto ao judeu. Portanto, eles estavam de madrugada, no meio do mar, um vendaval açoitando a embarcação. E o texto vai dizer que na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Agora a situação ficou pior, porque eles tinham medo do mar. O barco estava sendo açoitado pelas ondas. E de repente vem alguém andando. Irmãos, se nós entrarmos no meio do mar, nós não vamos conseguir andar, nós vamos afundar. Então, quando eles viram Jesus caminhando, a primeira coisa que eles pensaram, sabe o quê? É um fantasma, pronto. Piorou a situação. Fantasma, alma penada, o vento açoitando o barco, uma tempestade terrível. Os discípulos estavam atordoados, tomados de pavor e de medo. A Escritura diz que eles estavam aterrados, eles estavam apavorados no meio daquela embarcação. E o texto vai dizer, irmãos, que os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram com medo e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Imagina Pedrão, imagina os apóstolos de Jesus, tudo com medo, gritando, dentro do barco: vamos morrer. Pedro era pescador, e se os discípulos estavam ali, não tinha só Pedro como pescador, tinha outros discípulos que eram pescadores, ou seja, eles conheciam muito de mar. Mas naquela hora, meus irmãos, a experiência de pescador não adiantava de absolutamente nada. Eles estavam com medo, eles estavam apavorados. Mas Jesus diz imediatamente para eles: tenham bom ânimo, sou eu, não tem mais. Irmão, Jesus enviou os discípulos para o meio do mar, não de forma acidental. Jesus enviou os discípulos para o meio do mar de forma proposital. Jesus sabia que iria ter uma tempestade. Ele sabia que os discípulos iam ser tomados de pavor. Mesmo assim, ele ordena que os discípulos vá para o meio do mar. Irmãos, Jesus está enviando os discípulos aqui para o meio do sofrimento. Os discípulos obedeceram a Jesus, sim ou não, quando ele deu a ordem: entrem no barco e atravessem o mar. Obedeceram, sim ou não? E o que foi que eles escolheram com a obediência? Uma tempestade. O que é que eu quero dizer para você nessa noite de hoje? Que nem sempre, pelo fato de nós obedecermos a Cristo, significa que todas as coisas virão em nosso favor. Muitas vezes nós vamos obedecer a Cristo, e o que nós vamos colher pela obediência a Cristo é sofrimento. E é o próprio Cristo que nos está conduzindo. Muitas vezes Cristo traz a tempestade para nós, e em alguns momentos Ele nos envia até a tempestade. E é o próprio Deus que está fazendo todo esse processo. Quando Jesus foi batizado por João Batista, a Escritura diz que o Espírito de Deus impeliu Jesus para onde? Deserto. Para quê? Ser tentado pelo diabo.
Então o fato de você obedecer a Cristo não significa que todas as coisas vão acontecer do jeito que você quer, porque você está obedecendo. Irmãos, a desobediência a Deus traz sofrimento, mas a obediência a Deus também traz sofrimento. A questão é, você quer sofrer por ser um desobediente, ou você quer sofrer por obedecer a Cristo? Você vive num mundo hostil a Deus, um mundo que odeia o Senhor, um mundo que crucificou Cristo e arrancou a cabeça de João Batista. Você acha que se você obedecer a Cristo, esse mundo vai te aplaudir? Você acha que se você for obediente a Cristo, esse mundo vai te ovacionar? Claro que não. Ele vai te perseguir brutalmente. Então nem sempre a obediência a Cristo vai nos livrar do sofrimento. Pelo contrário, a obediência a Cristo pode nos colocar no sofrimento, e foi o que aconteceu. Jesus entra no mar e atravessa, eles obedeceram. De repente o barco está sendo açoitado pelas ondas do mar, que estava bravio. Então, meus irmãos, se você obedece a Cristo, você vai colher em algum momento sofrimento ou retaliação. Quantas pessoas aqui no nosso meio, talvez por obediência a Cristo, já não sofreram perseguição no trabalho? Por obediência a Cristo, talvez perderam amizades. Por obediência a Cristo, foram perseguidos por parentes. E muitas vezes a gente se questiona: Senhor, eu estou fazendo tudo certinho, eu estou te obedecendo, por que eu estou sofrendo? Porque está obedecendo. Se não obedecesse, talvez não estivesse sofrendo. Pelo menos o sofrimento que advém da obediência. Nós precisamos tirar da nossa mente, irmãos, um pensamento de que se nós obedecermos a Cristo, nós não iremos sofrer. Irmãos, quem ensina isso é Edir Macedo. A teologia cristã não ensina isso. Se você obedecer a Deus, você vai sofrer. Quem mais obedeceu o Senhor e foi exemplo de uma vida perfeita? Cristo. O que ele recebeu? Uma cruz, coroa, açoite, flagelo, humilhação e sofrimento. Você acha que você é melhor do que Jesus? E olha que sua obediência não é perfeita igual a dele. A obediência de Cristo era perfeita e ele sofreu. E a sua obediência e a minha obediência é capenga. Você acha que nós não vamos sofrer? Claro que iremos. Então, meus irmãos, o texto bíblico continua. Verso 28. Respondendo-lhes Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo. Pedro sempre impetuoso, né, meus irmãos? Pedro sempre querendo tomar a frente em tudo. Se é o Senhor mesmo, me mande ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. Irmãos, nessa passagem bíblica acontece 3 milagres, não só um. O primeiro milagre, a tempestade se acalmar. Segundo milagre, Jesus andar sobre as águas. Terceiro milagre, Pedro andar sobre as águas. Porque Pedro pisou. Quando ele pisou, ele viu que não afundava. Ele viu que o banco de areia estava bem suspenso ali. Brincadeira, não tinha banco de areia ali. E ele começa a andar. Quando ele pisa, de repente o vento começa a assolar. Ele olha, irmãos, para todo aquele vendaval. Veja o que diz o verso 29. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Quando Pedro estava submergindo no mar, virando um batista, mergulhando até a cabeça, ele gritou: socorro, Senhor. Irmãos, sabe o que esse texto traz para nós? Um detalhe interessante. Enquanto Pedro estava fitado em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas quando ele de repente começou a olhar ao redor e viu os vendavais, ele começou a afundar. Não é assim? Quando nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos nas circunstâncias pela qual nós estamos sofrendo, o nosso coração não é tomado por medo, por pavor, por angústia, por pânico, por ansiedade. Nós, quando tiramos os olhos de Jesus e quando colocamos nas circunstâncias, nós vamos ser tomados por medo, irmãos. Nós precisamos colocar os nossos olhos em Jesus e não tirar os olhos de Jesus. Quando nós tiramos os olhos de Cristo, nós vamos colocar em alguma coisa. E onde nós vamos colocar? Nas circunstâncias. Então Pedro de repente começou a afundar. E ele estendeu as mãos e disse: salva-me, Senhor. Irmãos, isso é um clamor de alguém que é impotente diante de uma situação de perigo. O que era que Pedro podia fazer aqui? Ele sabia nadar? Pescador sabe nadar. Mas Pedro clama, porque os recursos de Pedro acabou. Irmãos, muitas vezes Deus esgota nossos recursos para que a gente possa contar com os recursos infinitos dele. Pedro chegou numa situação em que não havia mais chance para ele.
E quando os recursos dele foi esgotado, ele clamou ao Senhor: salva-me. É por isso, irmãos, que antes de Deus salvar um homem, Deus esgota os recursos desse homem. Perceba, uma pessoa incrédula, que não reconhece o senhorio de Cristo, ela ainda confia na autojustiça dela para a salvação. Ela ainda confia na moralidade dela para a salvação, nas suas boas obras que vão superar as más obras. Até o dia que ela se depara com o Evangelho, com a miséria do seu coração, e ela reconhece que por ela não pode ser salva. Que a única coisa que resta para ela, por mérito, não é o céu, mas o inferno. Quando a pessoa se depara com esse estado, os recursos são esgotados, ela pode olhar para Jesus e dizer: salva-me, Senhor. Foi assim com você, foi assim comigo, e foi assim com todo aquele que é salvo. Então, meus irmãos, no verso 31 diz: e prontamente Jesus estendeu as mãos, tomou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Irmãos, o coração de Pedro foi tomado pela dúvida, mas Pedro era assim mesmo. Pedro uma vez disse para Jesus: eu vou contigo até a morte. Quando a morte escancarou sua carranca, Pedro fugiu. Pedro disse: eu não te negarei. E uma criada disse: tu és um dos deles. Pedro disse: eu não. Depois do concílio de Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, Pedro sabia que os gentios deveriam ser recebidos na igreja, sem que eles precisassem se tornar judeus. Mas de repente ele está em Antioquia, comendo com os gentios. Chegam os judeus da parte de Tiago, de Jerusalém. O que é que Pedro faz? Sai de perto. Então Pedro aqui, meus irmãos, ele é tomado pela dúvida. Me deixe falar uma coisa para você. Quando nós estamos passando um momento difícil na nossa vida, ou a nossa fé afugenta a dúvida, ou a dúvida afugenta a fé. Perceba se não é assim. Quando nós estamos passando momentos difíceis, ou a fé se opõe às nossas dúvidas, ou as dúvidas se opõem à nossa fé. Pedro aqui foi tomado pela dúvida. Por isso que Jesus disse: tu és um homem de pequena fé. A palavra pequena fé é a palavra oligopistos, que significa uma fé menor ou uma fé pequena. Porque a dúvida tomou conta do coração de Pedro. E o texto bíblico vai dizer, irmãos: e subindo ambos para o barco, cessou o vento. Irmãos, Pedro só não morreu afogado, porque Jesus estendeu as mãos para ele. Da mesma forma somos nós. Nós só não perecemos, porque Cristo estendeu as mãos para nós. Se Cristo não tivesse estendido as mãos para nós, nós iríamos perecer por toda a eternidade. Mas Ele foi misericordioso e bondoso conosco, e Ele estendeu as mãos para nós, quando nós nos deparamos com as misérias do nosso coração. E o texto bíblico diz, irmãos, que o vento cessa. Esse vento cessar aqui não cessou de forma natural, esse vento cessou de forma sobrenatural. Por que de forma sobrenatural? Porque Cristo tem autoridade sobre as forças da natureza. Irmãos, alguns estudiosos chegam a uma conclusão de que Jesus, ele andou sobre as águas, pisando em cima das águas, e ao pisar em cima das águas, ele também queria ensinar algo para a gente. O que era que estava causando pavor aos discípulos? O mar revolto. E Jesus vem andando sobre o quê? O mar revolto. Então Jesus, ao andar sobre as águas, ele também estava ensinando uma coisa aos discípulos: que aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa pavor, está debaixo dos pés de Cristo. Aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa pavor, está debaixo dos pés de Cristo, está debaixo dos domínios do Senhor. Me deixe falar uma coisa para você: qual é o sofrimento que você está passando? Está debaixo dos pés de Cristo. Qual é a dor que você está enfrentando? Está debaixo dos pés de Cristo. O mar nunca irá submergir o nosso Redentor, mas Cristo anda sobre ele, porque o que nos causa medo e pavor está debaixo dos domínios do nosso Redentor. Irmãos, nós temos um Redentor poderoso que domina sobre todas as coisas. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele controla todas as coisas que foram criadas. Nós não devemos crer na soberania de Deus como teóricos da soberania. Nós precisamos crer na soberania de Deus
quando nós estamos passando sofrimento e dificuldade. Podemos atravessar um momento difícil, mas eu quero dizer uma coisa para você: Cristo domina sobre tudo isso. Muitas vezes Cristo nos livra da tempestade, muitas vezes Cristo nos envia para a tempestade, em alguns momentos Ele nos livra no meio da tempestade, mas uma coisa é certa: Ele controla todas as tempestades, Ele controla todas as dores e sofrimento da nossa vida. Os cristãos primitivos, quando olhavam para tempestades, eles faziam aplicação para os sofrimentos da vida. A tempestade são os sofrimentos que nós experimentamos nesse mundo. Cristo tem controle e poder sobre ele. E o verso 33 termina dizendo: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu não sei como um testemunho de Jeová lê esse verso 33, ainda diz que Cristo não é Deus. Os discípulos adoraram a Cristo. Somente Deus é digno de adoração. E ele disse: verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Por quê? Porque Ele andou sobre as águas, porque Ele acalmou o mar revolto, porque Pedro também experimentou de forma prévia o andar sobre as águas. Então esse homem só pode ser o Filho de Deus. Se ele não fosse Filho de Deus, ele não teria todo esse poder. Irmãos, o Criador é maior do que a sua criação. A Bíblia diz em João capítulo 1 que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, ele tem autoridade e poder sobre as coisas criadas. Crianças, escreva aí no seu papel, por favor, preste atenção. Nós precisamos confiar em Cristo. Algumas considerações finais para nós. Primeira delas: irmãos, quando nós tiramos os olhos de Jesus Cristo, nós sempre iremos ser tomados pelo medo e pelo pavor. Enquanto os nossos olhos estão fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós conseguimos atravessar as tempestades da vida. Mas quando nós tiramos os olhos de Cristo e colocamos no sofrimento, na dor que estamos passando, uma coisa é certa: o medo vai afugentar a fé. Mas se nós olharmos para Cristo, a fé irá afugentar o medo. Segunda conclusão que nós tiramos: é fácil, irmãos, reconhecer Jesus após a tempestade, mas difícil é reconhecê-lo no meio da tempestade. Quando Jesus vem no meio da tempestade, os discípulos olharam e falaram: nosso Salvador, foi isso? É um espírito, é uma alma penada. Mas depois que tudo se acalmou, este é o Filho de Deus. Nós temos que reconhecer o senhorio de Cristo no meio da tempestade. Não só quando ela passa, mas no meio dela. Muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, nós não enxergamos quem é Jesus no meio do sofrimento. Quantas pessoas ou crentes, talvez muitos que estão aqui, passaram por momentos difíceis e começaram a duvidar do caráter de Cristo, por exemplo, passando por um momento de sofrimento e começaram a se questionar: Senhor, será que tu me amas mesmo? Se tu me amas, por que eu estou sofrendo? Se o Senhor se importa comigo, por que eu estou experimentando esse momento difícil? Se o Senhor realmente me ama, por que eu estou padecendo? Não, você está padecendo e Ele continua te amando. Você está sofrendo, Ele continua te amando. Porque o amor de Cristo por nós não depende das circunstâncias que nós estamos experimentando. Muitas vezes Cristo está usando o sofrimento que você passa para depurar sua fé. Pedro ensina isso, que o fogo da provação é para depurar a nossa fé. Cristo enviou os discípulos para o meio do mar, no meio da tempestade, não simplesmente para que eles fossem tomados de pavor, mas para que o coração dos discípulos viesse à tona. A tempestade revelou a incredulidade dos discípulos. Irmãos, muitas vezes Deus usa as circunstâncias ao nosso redor para mostrar o estado do nosso coração. A tempestade revelou a fé pequenina dos discípulos dele. Então Jesus enviou os discípulos para o meio do mar de forma proposital. Jesus está treinando aqueles marinheiros, e nós não podemos esquecer que grandes marinheiros são feitos no meio da tempestade, não em águas tranquilas, mas no meio do vendaval. Portanto, meus irmãos, reconheça o senhorio de Cristo no meio do sofrimento que você está passando. Eu não sei o que você está experimentando, talvez uma família disfuncional, um problema de enfermidade. Reconheça que Cristo é Senhor. Terceiro, meus irmãos, fé não significa, irmãos, ausência de tempestade. A fé real significa que o barco não vai afundar. Preste atenção, que isso é muito importante. A fé em Jesus
e a obediência sua a Cristo, que fé e obediência estão ligadas, não significa ausência de tempestade, mas significa que o barco não vai afundar. Mais uma vez reitero, eu abomino a teologia do triunfo, a não ser o triunfo de Cristo. Nós triunfamos em Cristo. Eu não quero aqui iludir você que tem entrado dentro dessa igreja e acha que se você tiver um compromisso com Cristo, você não vai sofrer. Mas você vai sofrer. Se você assumir um compromisso com Cristo, você assumir um problema para a sua vida. O que foi que Cristo disse que nós fomos chamados? Não só para crer, mas para padecer por Ele. A Escritura diz que por Ele nós vamos ser arrastados aos tribunais. A Escritura também diz que no mundo nós teremos aflições. Então não estou aqui para fazer promessa louca para você. Mas o que eu quero dizer para você é que uma vez que você ama e serve esse Cristo, você pode passar tempestade terrível na sua vida, mas você nunca está sozinho. Cristo sempre chega na hora certa. Os discípulos acharam que Ele os tinha abandonado, mas Ele sempre vem na hora certa. Ele não atrasa, Ele sempre vem na hora certa. A aparente demora é só aparente demora. Ele sempre vem na hora certa. E por fim, meus irmãos, muitas vezes a nossa obediência a Cristo vai nos colocar em maus lençóis. E foi o que aconteceu com os discípulos. Entrem no barco e atravessem. E o resultado disso foi uma tempestade terrível. Muitas vezes a obediência a Cristo vai colocar tanto a minha vida quanto a sua em maus lençóis. Mas sofrer por Cristo é algo glorioso. Sofrer com Cristo é algo maravilhoso. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com uma coisa. Você percebe que muitas vezes nós estamos preocupados em tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? É ou não é? A gente quer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Todo cristão quer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? É que nem tudo nas Escrituras está claramente revelado. Por exemplo, eu tenho uma decisão para tomar. Eu mudo de estado ou não? Eu não vou encontrar um versículo na Bíblia dizendo mude. Não tem. Eu sei o que Deus quer de mim, mas tem decisões que a Bíblia não trata. Eu vou fazer uma faculdade, eu faço engenharia ou direito. Vamos pesquisar na Bíblia aqui, engenharia ou direito. Não tem nada. E a gente está preocupado em tomar uma decisão de acordo com a vontade de Deus, não é isso? Alguns cristãos fazem uma espécie de bibliomancia, eles fecham a Bíblia, faz força e pum, e abrem qualquer versículo aleatório. E põem o dedo, e vão tentar tomar uma decisão com base nisso. Aqueles que gostam mais que são mais carismáticos, eles vão para uma vigília de oração em uma igreja pentecostal e vai pedir que Deus use um vaso para falar com ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Todos nós somos preocupados em tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E muitas vezes nós tomamos as nossas decisões com base em sabedoria e de repente a gente começa a sofrer. E sabe o que a gente diz? Não foi de Deus não, essa decisão. Se fosse de Deus, eu não estaria sofrendo. Vá dizer isso para os discípulos. Quem mandou para o meio da tempestade foi Jesus. Entra no barco e atravessa, eles estavam sofrendo. Eles não questionaram. Isso não foi o Senhor, mas foi o Senhor que mandou. Porque Cristo queria revelar-se aos discípulos no meio da tempestade. Quando nós estamos atravessando uma tempestade, o que nós mais queremos, sabe o que é? Alívio. Mas sabe o que Cristo mais quer de você no meio da tempestade? Não é que você encontre alívio, é que você o encontre no meio da tempestade. Eu queria orar por você nessa noite de hoje. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei o que você está experimentando na sua vida pessoal, mas eu queria dizer uma coisa para você. Nessa noite de hoje, mais do que alívio, o mais importante no meio do sofrimento é encontrar Jesus, é encontrar Cristo. Se você encontrar Cristo no meio do sofrimento, o sofrimento valeu a pena. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, nós não tivemos, ó Deus, a experiência de caminhar com Cristo, fisicamente como os teus apóstolos assim fizeram, e experimentaram, ó Deus, coisas extraordinárias. Nós temos o relato, ó Deus, de Cristo, manifestando o seu poder sobre as forças da natureza. E nós cremos, ó Deus, poderosamente que esse Cristo é vivo, impera e reina.
Talvez, ó Deus, tenha pessoas nessa noite de hoje passando momentos de apuros, momentos difíceis, Senhor. Alguns talvez tenham sido tomados pela ansiedade, por um desespero profundo, porque tiraram os olhos do Senhor, Pai, e colocaram os olhos nas circunstâncias. Eu oro nessa noite por essas pessoas, ó Deus, e o que eu te peço é que essas pessoas, ó Deus, possam olhar para Cristo, como aquele que domina sobre as circunstâncias que nos causa medo e pavor. Que eles possam realmente, ó Deus, confiar em Cristo no meio do vendaval, e não reconhecer, ó Deus, o domínio de Cristo e o senhorio dele só quando a tormenta passar. Nós temos uma grande promessa, ó Deus, que não estamos sozinhos no meio do sofrimento. O nosso Redentor prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E temos a convicção que ainda que venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Tu estás conosco. Tua vara e Teu cajado nos consolam. Ó Deus, que possamos reconhecer a Cristo no meio da tempestade e não após a tempestade, pois sabemos que nós não estamos sozinhos. Eu oro por pessoas, ó Deus, que estão nessa noite aqui em nosso meio e que não reconhecem o senhorio de Cristo, Pai, e que estão confiando em sua salvação pelos méritos pessoais, pelas obras, pelas caridades que praticam. Ó Deus, esgota os recursos dessas pessoas, Pai, e mostra nessa noite que os únicos recursos que nos salvam são os recursos de Cristo, são o sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Mostra o estado de impotência dessas pessoas diante do seu estado de miséria espiritual, para que elas possam confiar unicamente em Cristo como sua esperança na vida e na morte. Eu oro, ó Deus, por aqueles que têm obedecido ao Senhor e têm colhido duras penas por causa da sua obediência. Que essas pessoas continuem firmes obedecendo ao Senhor, Pai, sabendo, ó Deus, que temos do Senhor uma recompensa eterna nos céus. Esse mundo, ó Deus, odeia o Senhor, e esse mundo odeia o seu povo. Por isso, ó Deus, a obediência a Ti acarretará para nós sofrimento, mas é um sofrimento glorioso. Nós não queremos sofrer por causa dos nossos pecados e rebeldia, mas é louvável, Senhor, padecer e sofrer por causa da sujeição ao Senhor e por causa da obediência à Tua palavra e por causa do santo Evangelho. Quem dera, Senhor, que nessa noite pessoas dobrassem seu coração diante do Senhor e falassem: realmente Ele é o Filho de Deus. Abençoe a vida do seu povo, Pai. Aplique essa palavra em nossos corações. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.